Mateus 5. E a pergunta dessa manhã é: como foi 2017 na balança de Jesus? Se você tivesse que fazer uma avaliação desse ano que passou, de acordo com os parâmetros da vontade de Deus para a sua vida, como seria? Primeiro vamos falar a sua própria avaliação. Compartilha com uma frase. Como é que foi 2017? Fala para a pessoa que está aí perto de você. Como é que foi? Pergunta para ela, pode responder. Como é que foi? Foi bom? Foi difícil? Hein? Fala para mim aí. Quem acha que 2017 foi um ano bom, um ano assim, muito bom? Levanta a mão para eu ver. Algumas pessoas. Quem acha que 2017 foi um ano difícil, foi um ano, né, desafiador? Levanta a mão para eu ver. E os outros acham o quê? Hein? Não foi bom nem difícil, foi o quê? Foi mais ou menos, é isso? Foi um ano médio, assim, nem fede nem cheira, é isso? É isso? Os demais é assim? Tá bom. Para mim, 2017 foi um ano muito interessante, muito. Deus, no final de 2016, falou para mim que 2017 seria um ano de edificar coisas novas. E a gente viveu isso esse ano. Né? Nós estamos edificando o fundamento do campus de expansão e começamos com o trabalho com 70. Se Deus quiser, anota aí, no feriado 16 de março, nós vamos fazer a inauguração lá do nossa segunda casa de adoração, lá na Barão do Rio Branco. 16 de março, se Deus quiser, com a graça de Deus, nós vamos fazer a nossa inauguração lá. Além disso, nós mudamos a forma de trabalhar as nossas células, a gente viveu mudanças profundas em diversas áreas da nossa igreja, e inclusive assumindo uma ênfase nova, que aos poucos vai mexer na nossa forma de ser igreja. Vocês viram ali no hall, né, de chegada, igreja em movimento. Né? Nós entendemos que esse é o chamado de Deus para a nossa igreja, sermos uma igreja em movimento. Nós temos ali, ficava o mural do hall de pastores da igreja, né, e a gente colocou num lugar digno, num lugar de honra, mas nós estamos com saudade do futuro. Quem tem saudade do futuro aqui? Nós temos saudade do futuro. A gente lembra do passado com gratidão e honra, e a gente vai sempre fazer isso, por isso que o hall, o memorial da igreja, e na verdade a sala de reuniões vai virar aos poucos. Oi? A sala de reunião vai virar aos poucos um lugar de memórias. A gente quer ir resgatando a memória da igreja, mas nós queremos olhar para frente. A gente está com saudade do futuro, do que Deus tem para fazer. E o que a gente entende é que Deus quer que a gente seja uma igreja que se move. Porque no Antigo Testamento a nuvem se mexia e o povo se movia. A estrutura de adoração do povo do Antigo Testamento era móvel. Era uma tenda. Uma tenda que se desmontava e montava com muita facilidade. E o que dava a ordem desse movimento era o movimento da nuvem. A nuvem mexeu, a tenda se movia. A nuvem ia para um lado, a tenda ia para aquele lado também. No Novo Testamento, a mesma coisa. Jesus não estabelece um templo, Jesus não estabelece uma religião, Jesus não estabelece um código de leis. Não, Jesus seguia pelo movimento do Espírito e pelo clamor das multidões. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o povo de Deus é um povo que se move pela revelação do Espírito. E essa ênfase pastoral é a ênfase que vai nos acompanhar, né, durante pelo menos os próximos anos. Deus nos direcionando a ser uma igreja que se move na direção do Espírito. E por isso, a gente precisa avaliar a nossa vida a partir da palavra de Deus. E eu separei para compartilhar com os irmãos nessa manhã Mateus capítulo 5, e eu vou ler o texto aos poucos, não vou ler de uma vez, que são 2 capítulos. Na verdade, todo o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha dá para a gente algumas bases para nós avaliarmos o ano que passou e o ano que nós queremos ter. A primeira base é que Jesus é a referência de qualidade que queremos agradar. O texto de Mateus 5 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se,
aproximou-se deles seus discípulos e, abrindo a boca, ensinava, dizendo. Mateus coloca o Sermão da Montanha como e Mateus está escrevendo para judeus, como um paralelo da lei e dos profetas. Ele quer que o povo de Deus olhe para o Sermão da Montanha e encontre um resumo da vontade de Jesus para os seus discípulos. E a primeira coisa, o primeiro fundamento dessa realidade, dessa vida que agrada a Deus, é ter Jesus como fundamento, ter Jesus como base. Eu pregava aqui há 2 terças-feiras atrás sobre Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram. E para aqueles que o rejeitaram, ele se tornou pedra de tropeço. Porque é impossível ignorar Jesus. Você não consegue ignorar Jesus, você não consegue dar as costas para Jesus, você não consegue fazer de conta que Jesus não existe. Você vai acabar tropeçando nele. Ele vai virar tropeço. Mas para aqueles que creem, Jesus é o firme fundamento. Jesus é a base, é o alicerce. E essa é a primeira coisa. A gente precisa dar uma olhada na nossa vida, porque quando a gente não avalia, a gente acaba repetindo as mesmas coisas sem pensar. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele cair no automático. Você já teve essa sensação de estar no automático? Quem já teve essa sensação aqui? É horrível. Você não tem perspectiva, você não tem nem perspectiva nem realização, porque quem não tem perspectiva não tem realização. Você vai vivendo vegetativamente, vivendo sem avaliar, sem pensar, sem sonhar, sem colher, vai vivendo no automático. E a gente precisa primeiro se perguntar, Jesus tem sido pedra fundamental para mim ou pedra de tropeço? Eu tenho edificado a minha vida em Jesus ou tenho tropeçado em Jesus? Porque eu tento negar a palavra dele, e quando eu nego, quando eu ignoro, quando eu não levo em consideração, eu acabo me prejudicando. Eu acabo sofrendo as consequências de uma vida de desobediência. Essa é a primeira grande pergunta que a gente precisa responder. E a primeira decisão que a gente precisa tomar, que 2018 vai ser um ano onde Jesus não vai ser tropeço para mim. Jesus vai ser fundamento. Eu quero erguer e fundamentar a minha vida sobre a palavra de Jesus. Amém? Quantos creem nisso aqui? Amém, queridos? Eu quero que Jesus seja fundamento. Porque tropeçar em Jesus é um negócio muito sério. Cair e bater a cabeça em Jesus é uma coisa muito séria. Jesus precisa ser fundamento e não pedra de tropeço. A segunda questão que a gente precisa rever e pensar e avaliar a nossa vida a partir disso é qual é o nosso modelo de felicidade. Quando é que a gente define que a gente está feliz ou não feliz? O que define a minha felicidade? Você pode me ajudar? O que define a sua felicidade? Tem gente que quer uma comida boa em cima da mesa. É isso mesmo? Os mais gordinhos como eu, felicidade é comer bem. Não é? Essa é uma época de muita alegria, né? Não é verdade? Porque todos nós, os mais que têm uma vida mais modesta e os mais afortunados, todos procuram fazer alguma coisa especial. Não é verdade? Todos procuram fazer alguma coisa diferente. E todo mundo come muito bem, porque tem confraternização em tudo quanto é lugar. Na verdade, quantos já participaram de confraternização essa semana aqui? Meu Deus, é muita confraternização. Eu já fui umas 3 essa semana. Não é? E assim vai. Qual é o nosso padrão de felicidade? Tem gente que felicidade tem a ver com reconhecimento público. Quantas pessoas reconhecem, quantas pessoas valorizam você. Para outras pessoas, felicidade tem a ver com dinheiro. Com ter uma... E, aliás, essa é uma realidade para a cidade de Petrópolis. Tem algumas fortunas paradas nos bancos de Petrópolis, né, enquanto a cidade carece de investimento, porque para uma parte da população de Petrópolis, felicidade é estabilidade financeira e um dinheiro parado no banco, ainda que esse dinheiro está desvalorizando, perdendo valor e vai diminuindo a cada dia. Mas essa é uma realidade. Você vai conversar com quem trabalha no setor financeiro da cidade, com bancários, tem verdadeiras fortunas paradas nos bancos, enquanto a cidade precisa de investimento. E há quem verifique o saldo diariamente, mais de uma vez ao dia, para ver se continua lá. Não é? E enquanto, na verdade, a gente tem tanta coisa para fazer. A gente tem tanta coisa para realizar. Tem gente que felicidade passa por isso.
Tem gente que felicidade tem a ver com família, reunir a família. Né? Tem alguém aqui que é parte de uma família grande, que junta todo mundo, vira uma bagunça, todo mundo falando alto? Tem alguém que tem família aqui assim, não? Tem. Que a verdadeira alegria é quando junta todo mundo. Não precisa ter luxo, não precisa ter sofisticação, não é isso? Mas junta todo mundo e faz uma festa. Para outros, a felicidade é estar na igreja e no templo aqui, fazendo coisas. E tem uma turma que mora por aqui, não é verdade? Eu sou um deles, né? Que não sai daqui, faz sol, faz dia, faz noite, está todo mundo aqui. Na Bíblia, felicidade, Jesus define assim: felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicidade na Bíblia tem a ver com um coração sedento por Deus. É pobre porque se reconhece necessitado de Deus. Entende? É pobre porque reconhece que a riqueza vem de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na Bíblia, felizes são os que têm coração quebrantado. Que mesmo com o passar do tempo, com a realidade da vida, não se deixou endurecer com as tristezas da vida, com as decepções da vida, não se deixou endurecer, mas permanece maleável, quebrantado. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Terrível é quando o nosso coração se fecha, quando o nosso coração endurece. Lembra do faraó? Ele endureceu o coração. E porque ele endureceu o coração, ele foi responsável pela destruição de um povo, de um tempo. Feliz é quem tem um coração mole. Fala com teu irmão aí, feliz é quem tem um coração mole, irmão. Ser durão é bobagem. Felizes são os mansos, porque herdarão a terra. É engraçado a gente achar que a felicidade está em quem é bravo, né? Que parte para cima. Mas é a mansidão que me dá condições de olhar, de avaliar bem, de ter clareza, de ter direção. A Bíblia diz que o precipitado, se lembra? Provérbios, precipitado. Vamos lá, gente, vamos ler a Bíblia? O precipitado peca. O precipitado peca, porque age por impulso, age de acordo com o sentimento que vem. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes são os que não aceitam a injustiça, os que não se conformam com esse tempo, que estão abertos à justiça de Deus, que anseiam, que anelam pelo reino de Deus, que fazem a oração de Jesus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E justiça não é a nossa justiça aí romana, não é dos tribunais, não. Justiça é a justiça de Deus, é a vontade de Deus, o desejo pleno de Deus manifestado sobre a terra. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alguém já precisou todo dia a gente precisa de misericórdia de Deus, mas você já precisou da misericórdia de alguém, de uma outra pessoa? Já? Quem já precisou? Eu já precisei. E você já colheu misericórdia? Ou seja, a pessoa foi misericordiosa com você porque disse assim: não, quando eu precisei de você, você me ajudou. Você já viveu isso? É muito precioso. É muito precioso. Quando alguém diz assim: não, fulano, você não precisa preocupar, não. Eu no Ministério Pastoral vivi isso o tempo inteiro, não é porque Deus me colocou num lugar onde a gente pode servir muita gente. E muitas vezes as pessoas nos servem com uma gratidão, dizem assim: não, pastor, deixa eu ajudar o senhor, né, e tal. E aí lembram de atos de misericórdia que foram feitos em amor, sem esperar nada em troca. As pessoas que aprendem a doar a vida um pelo outro porque foram abençoados. Por isso que Jesus vai dizer: felizes os misericordiosos. Tem gente que espera compaixão e misericórdia dos outros, mas ele é incapaz. Ele é incapaz de olhar a necessidade de quem está à sua volta. Se você planta indiferença, como é que você vai colher misericórdia? Não é? Se você planta indiferença, como é que você vai colher misericórdia? Felizes os limpos de coração,
porque verão a Deus. A palavra limpo de coração já diz tudo, né? Limpo de coração. Coração que não se deixa levar por essa realidade que nos toca. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A Silvinha, não sei se ela está aí, acho que estão lá embaixo, preparando as cestas da ação social, estava me dizendo que ouviu uma reportagem que uma igreja metodista hoje foi alvo de um atentado terrorista, me parece que na Turquia, né, com 400 pessoas reunidas e um homem-bomba explodiu dentro da igreja. Eu não posso confirmar essa informação, mas foi o que me foi dito aqui na chegada da igreja. Tem gente sendo perseguida por causa da justiça todo dia. E o interessante é que Jesus está dizendo assim, são felizes essas pessoas. Sabe por quê? Porque eles acharam uma causa maior a que se dedicar. Me parece que quando a gente é tomado dessa paixão pelo Evangelho, essa paixão avassaladora, desculpem, essa paixão que é maior do que a minha demanda diária, sabe? Do que os meus caprichos, do que a minha vontade, do que os meus desejos. Isso enche a gente de alegria, isso enche a gente de propósito. Você não vai ver um Marte infeliz. A história da igreja está repleta de mártires que se consideraram honrados pelo privilégio de morrer pelo nome de Jesus. Você não vai encontrar uma pessoa que tem uma causa nobre, que brigue por ela, que diz assim, é muito pesada essa causa, eu sou muito feliz por carregar essa causa. Muito pelo contrário. Não é? As pessoas que encontraram uma causa maior, ainda que ela seja muito difícil, ainda que ela seja muito dolorosa, essa causa enche o coração de alegria. E é isso que Jesus está falando. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Alguém está colocando ali para mim, ataque na igreja metodista deixa mortos no Paquistão. Paquistão. É isso. Obrigado, Leci. Então é real. Então a informação procede. Está dizendo ali, felizes são vocês quando por causa de vocês falarem mal, mentirem. Eu tenho um ditado, né, porque pastor, por a gente estar em evidência, vez por outra tem alguém falando mal ou dizendo alguma coisa que acha... É normal, é natural. Né? E eu brinco assim, se chamar Jesus de chefe de demônios, qualquer coisa menor do que isso ainda é lucro. Mas é verdade. Qualquer apelido menor do que chefe de demônios, eu ainda estou no lucro. Porque o meu Senhor foi chamado de Beelzebu, chefe de demônios. Entende? E Jesus está dizendo assim, olha, quando o mundo não estiver satisfeito com vocês, fiquem alegres. Fiquem alegres, porque é sinal que vocês estão provocando mudança. É claro que não é para a gente provocar problema. Mas é quando as pessoas falarem mal a nosso respeito, porque nós estamos levando uma mensagem que transforma. Não é falando mal porque a gente está fazendo coisa errada, não. Não. Isso aí, a Bíblia tem uma fala sobre isso também. A Bíblia diz que era melhor se atirar de uma ponte do que causar escândalo. Mas quando a vivência do Evangelho gera constrangimento à nossa volta, aleluia! Louvado seja Deus! De vez em quando alguém diz para mim assim, pastor, olha, só toma cuidado, porque o inimigo está furioso com o senhor. Eu digo, aleluia, irmã, graças a Deus. É isso mesmo. Já pensou alguém me dizer, pastor, o diabo está satisfeito contigo? Misericórdia! Deus me livre de um negócio desse. Que ele fique furioso, quicando, porque eu quero agradar o coração de Deus. Amém, queridos? Então, qual é o nosso padrão de felicidade, irmãos? A nossa busca em 2017 passou por isso? Ou nós continuamos focados nas coisas menores?
dinheiro, sucesso, um carro novo, e por aí vai. Não que essas coisas não sejam importantes, mas qual é o nosso padrão de felicidade? A terceira pergunta é: como anda o nosso senso de propósito? E eu vou ter que terminar aqui, tem outras coisas. Dava para eu falar mais uns 40 minutos aqui. Mas Mateus 5,13 diz assim: vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, como há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre o velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A gente precisa se perguntar sobre o propósito da nossa vida. Para que a gente existe? Não é por quê só, é para quê. Eu existo porque Deus me amou, eu existo porque Deus teve misericórdia da minha vida, eu existo porque a graça de Deus é maior do que a vida, mas para que a gente existe? Jesus, segundo o padrão de Jesus, a gente existe para ser sal e luz. E sal produz um efeito, sal cura, sal tempera, sal restaura o sabor, reaviva o sabor das coisas. E a luz dissipa todas as trevas, espalha as trevas. Eu preciso me perguntar, querido, se eu quero agradar a Jesus, se a minha vida serve para agradar a Jesus, eu preciso me perguntar se eu tenho vivido como sal e luz. E aí eu já posso caminhar um pouquinho, não é, para outra pergunta, que seria o meu senso de santidade. Porque se você continuar caminhando no Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 7, Jesus vai falar de várias coisas. Jesus vai falar do adultério, Jesus vai falar do julgar o irmão, Jesus vai falar sobre as prioridades, onde está o seu tesouro, aí onde também estará o seu coração. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei qual é o propósito da minha vida, qualquer coisa serve. Mas quando eu sei para que eu fui formado, quando eu sei qual é a expectativa de Deus a meu respeito, isso vira uma base para decisão. Alguém te oferece alguma coisa, você vai dizer assim: muito obrigado, porque eu não nasci para isso. Alguém te oferece um estilo de vida que não se pareça com o que Jesus tem para você, você diz assim: muito obrigado, eu não nasci para isso. Eu fui formado para alegrar o coração de Deus. A gente precisa parar, irmãos, para pensar. Eu tenho feito uma mentoria com um pastor da Igreja Batista de Belo Horizonte. Eu tive com ele essa semana e ontem eu estava ouvindo uma mensagem dele. Eles tinham, há 5 anos atrás, estabelecido um alvo, que em 2017, em 2013 eles estabeleceram um alvo, que ao final de 2017 eles teriam 5 mil células e 30 mil pessoas frequentando a igreja. Chegou 2017, eles têm 2.400 células e mais ou menos 12 mil a 14 mil pessoas. Ele está assim, grato a Deus, mas ele está se achando no meio de um grande problema. E por isso ele parou tudo. Ele disse para mim, ele vem aqui em abril, e ele disse para mim assim: Evander, parei tudo. Estou revendo minha agenda, cancelei um monte de convite, porque a gente fracassou. A gente queria alcançar 5 mil células e nós só temos 2.400. Nós queríamos alcançar 30 mil pessoas e nós só temos 12 mil pessoas. Eu quase que entrei debaixo da mesa, né? Entende? E ele não está fazendo teatro não, está falando sério. Como é que a gente se define como sal e luz e a gente não ganha ninguém para Jesus um ano inteiro? Entende? Como é que a gente se diz sal e luz e a gente não consegue medir a nossa influência sobre a vida das pessoas? O relato a respeito de nós continua sendo o mesmo, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. É a mesma história, não tem mudança. E aí, se não tem mudança, como é que eu vou esperar resultados diferentes?
Se tudo que eu acho necessário é ter uma vida religiosa. Sabe, irmãos, eu fico honrado, né, por uma atitude como a dona Lourdes, né, tomou aqui hoje. Eu sou neto de um moço que aceitou Jesus aos 85 anos. E quando meu avô, seu Virgulino, né, aceitou Jesus aos 85 anos, a decisão dele fez uma reviravolta na nossa família. Meu avô era católico, assim, confessante, praticante, acolhia padres na sua casa, ele morava no interior, e o QG dos padres era na casa do meu avô. Mas ele chegou a um determinado momento que ele entendeu que ele precisava de uma experiência mais profunda com Jesus, e aos 85 anos foi batizado. Quando a dona Lourdes diz assim, eu quero aceitar Jesus, aos 90 anos ela está dizendo que está fazendo uma avaliação da sua vida, que entende que precisa mudar. E alguém podia dizer assim, poxa, dona Lourdes, a senhora já está no céu, não precisa mudar nada. Precisa sim. Esse é um sentimento de alguém que reconhece que a vida é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Eu não posso, como igreja, ficar achando que já está bom, porque eu tenho muitos anos de igreja. Porque eu já cumpri, meu irmão, esse moço que eu acabei de falar, ele é, se não é a maior, é uma das maiores igrejas do Brasil. Certamente nenhuma igreja local no Brasil tem mais células do que ele. E está fazendo tudo, está revirando tudo de novo, está mudando tudo. Porque quer agradar o coração de Jesus, porque quer atender a Deus. E às vezes a gente, sabe, eu encontro, e aí aqui me permitam, por favor, um desabafo, não é? Eu encontro na nossa realidade igrejas que alcançaram 100 pessoas, 200 pessoas, e já se acham prontas. Está só esperando Jesus voltar. Entende? A gente, um tempo aqui, se achou grande. Né? Nós, como igreja metodista, a gente tem tanto por fazer. O metodismo começou há 200 anos atrás, lá no século XVIII, e alcançou, o Wesley, na sua época, alcançou 100 mil pessoas. Na sua época, num ministério de mais ou menos 30 anos. Nós estamos há 100 e borracha anos aqui no Brasil, e nós temos 200 e poucos mil. Só no Rio de Janeiro tem 130 mil. A gente quase não aparece no censo. A igreja metodista não aparece no censo do IBGE. Porque tão pequenininho que a gente ainda é. E às vezes a gente, sabe, desculpa, mas come carne moída e arrota filé mignon. Está na hora da gente dizer assim, Senhor, nós fomos chamados para ser sal e luz, e nós queremos ser sal e luz nessa terra. Eu sou muito grato a Deus por ter recebido o legado e a herança que recebi. Tenho muito orgulho da herança wesleyana que a gente recebeu, mas eu não estou satisfeito com a igreja que nós somos. Não estou satisfeito. Eu quero ser um agente de mudança. Porque se a gente não mudar, nós vamos morrer. Se a gente não mudar, nós vamos cair num lugar de relevância. Sabe? De uma comunidade que fecha as portas, faz o seu culto, parece que está tudo bem, mas não faz nenhuma diferença lá. É sal dentro do saleiro. Sal dentro do saleiro não serve para nada, só para ganhar umidade. Jesus que disse, sal que perde sabor não presta para nada. Jesus que falou, só para ser pisado pelos homens, irmãos. Nós temos muita coisa para celebrar. Quantos têm muitas coisas para celebrar? Meu Deus, esse ano, eu acabei de dizer, quase 120 pessoas tiveram a sua vida ressignificada aqui. Muitos deles voltaram para Jesus, famílias foram restauradas, e a gente tem visto, e isso é motivo de celebração. Mas nós ainda estamos devendo, a gente ainda precisa levar mais a sério o chamado de Deus para a nossa vida. Porque vem dias maus, irmãos. Vem dias maus por aí. O ano 2018 será extraordinário porque nós estamos dependendo de Deus. Mas não espere melhoras do mundo. Vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar cada vez mais difícil. E vai chegar ao ponto que vão tentar dizer o que eu posso dizer aqui no púlpito e o que eu não posso dizer. Já estão tentando fazer isso. Vai chegar ao ponto que as pessoas vão tentar definir
que parte da Bíblia que a gente obedece. E nessa época a gente vai ter que escolher ou viver apaixonado ou ser perseguido. Aliás, ou ser perseguido ou viver uma vida desapaixonada, indiferente. E é agora a hora da igreja tomar a decisão. É agora. Tem gente de muito valor nesse lugar aqui. Dá uma olhada à sua volta. Gente que Deus está levantando para fazer diferença nessa nação. Talvez você se sinta assim, pastor, eu já dei minha cota. Poxa vida, mas será que você podia emprestar o seu tempo para aconselhar um jovem? Será que você podia, por exemplo, pegar o nome com a Flávia e com o Carlos aqui das pessoas que aceitaram Jesus recentemente e todo dia, diariamente, orar por elas? Meu Deus, esse trabalho seria tão importante. Será que uma vez por semana você pode parar para mandar uma mensagem para esses novos convertidos? Será que você pode nos ajudar, por exemplo, a ajudar famílias que estão sofrendo? Eu mencionei aqui o nosso irmão Abel, né? A família acabou de passar por uma experiência difícil. Né? Nós perdemos o nosso irmão Luciano, que participou aqui da vida da igreja, de maneira trágica. Não é? Agora era membro da Igreja Batista. Tem tantas pessoas aqui na igreja precisando de alguém que diz assim, pode contar comigo. Pode contar comigo. Nós não vamos ser úteis ao reino fazendo todo mundo a mesma coisa. Entendeu? Não é fazendo a mesma coisa. Mas é tendo consciência de que nós somos chamados para ser sal do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Amém, irmãos? Amém? Eu não quero que você tome essa palavra como peso. Mas em nome de Jesus, a gente precisa terminar esse ano grato, mas não satisfeito. Entendeu? Gratos, mas não satisfeitos. A gente não pode medir a nossa vida espiritual pelos nossos cultos aqui. A gente precisa medir a nossa vida espiritual pelos frutos. É assim que Jesus mede. Ele diz, pelos frutos se conhece a árvore. Uma coisa simples, e eu vou terminar com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com a vida que a gente vive, porque quando você decide por Jesus, você ganha visibilidade. Não é? Tudo que você faz passa a ser visto, percebido. E a maior igreja que nós temos no Brasil hoje, sabe qual é a maior igreja? As dos desigrejados. De pessoas que se decepcionaram com a igreja e deixaram a igreja. Não é? Às vezes eu preciso ficar administrando problema aqui gerado por crente, que devia estar dando fruto. E ao invés disso está dando trabalho. Não é? Com maledicência, com um comportamento que não condiz com o evangelho. Sabe? Que é aquela história, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não é? Você não tem noção de como Petrópolis é pequeno. De como tudo que a gente faz aqui vai para a tribuna. Entendeu? Tudo que a gente vive aqui aparece. Aparece. Agora, vamos pegar isso pelo lado positivo? Meu Deus, se a gente tiver uma vida atraente, vai aparecer também. Se a nossa espiritualidade for uma espiritualidade atraente, vai aparecer também, porque tudo que aparece na avenida, a cidade inteira sabe. Se a sua vida for atraente, se a sua vida for contagiante, se a sua vida for uma vida que lembra Jesus, meu Deus, todo mundo vai ficar sabendo. E as pessoas vão descobrir que o diferencial da nossa vida é Jesus. Amém, irmãos? É Jesus. Domingo que vem a gente vai estar celebrando o Natal. Mas não pode ser mais uma celebração religiosa para cumprir o rito
não é? Do calendário cristão. Não adianta a gente adornar a igreja, não é? De brilho, de luzes, se a nossa vida não brilhar. Nós somos o bom perfume de Cristo nessa terra. Amém, irmãos? Nós somos o bom perfume de Cristo.